Presidente Bolsonaro sem alternativa senão o rompimento. Ontem, o presidente fez o que deveria ter feito muitas outras vezes antes. Ele requisitou, com a autoridade que lhe é dada por ser presidente da República, uma cadeia de rádio e televisão para falar à nação. E ele falou, talvez menos de 5 minutos, deu o recado e disse o que ele queria. Afinal de contas, em resumo, o que ele disse é o seguinte: eu sou o presidente da República e governadores e prefeitos estão tomando providências aí como se eles fossem os donos da sua região, pois isto não está bem. Isto é um problema sério, eles estão praticando uma política de terra arrasada, estão paralisando tudo, paralisando totalmente a economia nas suas regiões. E isso vai ser um mal maior do que o coronavírus depois. Então, nós não vamos permitir isso, que eles voltem atrás nessas decisões de paralisar a cidade, trancar, fechar o trânsito e tudo mais. Eles não podem impedir a economia de funcionar. E, bom, há muita coisa que aconteceu de ontem à noite para hoje que nós ainda não sabemos, não digerimos. Ele emitiu uma medida provisória retirando dos estados e municípios esse poder, de tomar decisões com relação à pandemia aí do coronavírus. Uma medida provisória tem força de lei. O presidente da República tem esse direito. Mas ela tem um prazo de validade para que ela seja votada pelo Congresso. Se ela for aprovada pelo Congresso, então ela permanece e vira lei. Caso contrário, ela perde a eficácia depois desse tempo, digamos 30 dias ou mais aí, um determinado tempo. A medida provisória pode vigorar por um determinado tempo. Mas como o Congresso não está em recesso, ele está trabalhando de forma virtual, tem um tempo para votar a medida provisória, mas ele não pode votar essa medida provisória na frente das outras. O Congresso tem que votar todas as outras medidas provisórias primeiro e teria que limpar a pauta. Isso seria um trabalho muito grande, um esforço concentrado, levaria muitos dias para votar as outras medidas provisórias até chegar nesta. E isso então levaria algum tempo. Mas aí, se antecipando, alguém do Congresso apelou para o Supremo Tribunal Federal e acionaram o ministro Marco Aurélio, que declarou inconstitucional essa medida provisória. Bem, nós estamos numa situação de decretos contra decretos, os estados e municípios estão fazendo decretos, o federal fazendo decretos, já estamos numa confusão legal também. Além da crise institucional, estamos numa confusão legal também. Bom, as pessoas agora ficam até na dúvida de saber, essa medida provisória está valendo, o prefeito que mandou fechar a cidade, ele tem esse direito, ele pode fazer isto, está havendo uma confusão legal. Bom, o presidente apareceu de manhã cedo para uma entrevista coletiva para esclarecer seus pontos de vista e com um pouco mais de tempo, então, estes assuntos então foram tratados hoje cedo lá no Palácio do Planalto. E ele foi explicar que a economia não pode colapsar. Se a economia entrar em colapso, então vai sobrar o caos para o país. Ele
antecipa o que vai acontecer, muitos saques a supermercados, vai acontecer o caos e o vírus vai continuar. Ele diz que a economia precisa continuar, que medidas contra o coronavírus vão continuar sendo tomadas e o governo federal vai continuar agindo, mas que tem que pensar também em que o país tem 38 milhões de trabalhadores autônomos que, na maior parte, não estão trabalhando, não estão ganhando, não tem com que viver. E ele diz, o caos já está aí delineado. Como presidente da República, eu tenho que tomar alguma providência. Então, ele voltou a afirmar que ele está de acordo com o isolamento de idosos e pessoas com comorbidades que estão mais suscetíveis ao novo coronavírus. Mas ele fez uma comparação com o Chile, que passou por uma onda de saques e um princípio de convulsão social nos últimos meses. E o que aconteceu no Chile foi que o presidente do Chile começou a tomar medidas muito duras em favor do capitalismo e houve uma reação do povo. Motivado pelas esquerdas, o povo se revoltou e fez até o presidente voltar atrás, mas foi uma confusão. E o presidente Bolsonaro então lembrou, e ele disse mais, se essa situação continuar, o que houve no Chile vai ser fichinha em relação ao que vai acontecer no Brasil. Todos nós pagaremos um preço que levará anos para ser pago. Isto se é que o Brasil não possa ainda sair da normalidade democrática que vocês tanto defendem. Ninguém sabe o que pode acontecer no Brasil. O que significa essa última frase dele? Se é que o Brasil não possa ainda sair da normalidade democrática que vocês tanto defendem. Ele está dizendo o seguinte, o país tem que sair dessa normalidade democrática. Nós vamos decretar uma medida de exceção. É o que ele já disse. Eu vou repetir o que ele falou literalmente, entre aspas. Se é que o Brasil não possa ainda sair da normalidade democrática que vocês tanto defendem, se é que o país ainda não possa sair, pode sair. Então ele está pregando isto. Ele, de certa forma, vai dar mais entrevistas, quer um apoio popular para essa saída da normalidade democrática. O que significa isto? Ele diz, ninguém pode prever o que vai acontecer no Brasil. E ele, então, já foi respondido pela maior parte das outras autoridades, de todos os poderes e de celebridades no país. Também comentado na maior parte dos órgãos de imprensa e basicamente foi um tiroteio completo e unânime contra ele. Ele já disse isso ontem na fala, nós estamos tomando medidas contra tudo e contra todos neste país. O que ele quis dizer? O Congresso está todo contra ele e os principais líderes do Congresso já se manifestaram, chamando de irresponsável e isso e aquilo, e falando mal do presidente da Câmara, do Senado e o Judiciário também. O Supremo Tribunal Federal, vários ministros já se manifestaram duramente, repreendendo a insanidade do presidente, coisa desse tipo. E um blogueiro representando aí muitos analistas de política já resumiu a coisa, Josias de Souza. Ele falou dessa insensatez do presidente, que diz que o presidente falou algo que está totalmente fora do pensamento mundial, o presidente falou coisas irresponsáveis e que só resta o impeachment. Se não tirarmos o presidente, vai ser morte para o país todo pelo coronavírus, é o que ele quis dizer. O Jornal Nacional está aí, Rede Globo e Folha de São Paulo, direto os comentaristas, ou seja, quem esteve contra ele se arquitetou, se uniu
e estão num propósito só. Se houver mais alguns dias, é evidente que o impeachment vai sair, ou ele faz alguma coisa antes. E como nós estamos vendo, o presidente não tem sangue de covarde, ele é um militar, foi preparado para lutar e ele sabe o que ele está fazendo, ele está propondo uma luta, agora uma luta diferente. E nós vamos esperar para breve, muita coisa acontecer neste país. Se a situação já está ruim, ela vai piorar bastante. A gente tem que se prevenir como pessoa física, como cidadão, alguma comida dentro de casa, se você puder, algum dinheirinho, alguma coisa assim, e você, principalmente como cristão, estar orando. Nós estamos nas vésperas de medidas de exceção, estado de sítio, coisa parecida neste país, um regime militar de exceção, alguma coisa desse tipo, ou o presidente vai sair e também vai continuar o caos, sem dúvida nenhuma. Então, várias coisas estão para acontecer. E nós, como cristãos, não só assistimos os acontecimentos, nós somos atores, porque pela oração nós podemos mudar o quadro. Ontem, Deus me revelou que o presidente Bolsonaro estava agindo muito agitado, mas debaixo dele um inferno de demônios trabalhando para solapar a autoridade dele. E eu não sabia que haveria o pronunciamento dele. À noite houve o pronunciamento dele, depois do pronunciamento, aí os meios políticos estão todos se manifestando, a crítica é imensa a ele, ou seja, estamos rompidos. Chegou o rompimento político e daqui por diante o que vai acontecer, só Deus sabe, mas a gente pode até prever um pouquinho. Comece a pensar, se preparar e orar mais ainda, meu irmão, minha irmã.